bem com vocês? Nós aqui da Diretoria de Ensino Sul 3, Núcleo Pedagógico, estamos com mais uma TPC. Hoje o tema importantíssimo, fluência leitora e novo ensino médio. Para a fluência leitora, passo para o PEC João. E para o ensino médio, novo ensino médio, já não é tão novo assim, né? Novo ensino médio, nós temos a Luma. Começamos com fluência leitora. João, é com você. Saudações, nobres professores, professoras. Vou estar aqui falando um pouco sobre a questão aí da fluência leitora no trabalho aí de recuperação e aprofundamento. E para a gente estar desdobrando isso aí na escola, ok? Eu vou estar aqui subindo o meu slide para a gente começar. Então vamos lá, ok? Então, quais são os objetivos de agora, né? É ampliar o conceito de leitura, de fluência leitora e de compreensão leitora. E os conteúdos que a gente vai utilizar são os materiais oficiais da SEDUC, no caso aí o Currículo Paulista, Etapa Educacional Infantil e Ensino Fundamental a partir de 2019. E também a plataforma CAED, ok? E o que seria a avaliação da fluência leitora? Então, a avaliação da fluência, ela visa aí verificar a capacidade do estudante, ou seja, como está a velocidade, a precisão, a expressão adequada, né, no uso da leitura. E nesse modelo de avaliação, ele realiza uma leitura para o professor, e aí sim o professor vai estar traçando o perfil desse aluno como leitor. E desde 2021, foram realizados aí os primeiros testes, né, de forma presencial nas escolas, geralmente aí com a duração de aproximadamente 10 minutos, e cada estudante aí levava aí 1 minuto para realizar a leitura, e de cada uma das 3 etapas desse teste, ok? E para a captura dos áudios foi utilizado o celular em conjunto aí com o aplicativo do CAED, da plataforma CAED na sede. E os resultados da avaliação da fluência leitora, eles encontram-se disponíveis na plataforma de avaliação, como eu já falei, vocês vão entrar na sede e dentro da sede vocês se utilizam lá e dentro da plataforma CAED tem lá o link lá para vocês estarem utilizando a ferramenta de avaliação, né? No caso, vocês vão acessar na sequência diretoria de ensino, escola, turma, estudantes, para intervenções pedagógicas. E por que a gente tem que avaliar a fluência leitora dos nossos alunos? Porque a partir da BNCC, ela aponta que para a necessidade de desenvolver instrumentos avaliativos, esses instrumentos eles têm que contemplar os 4 eixos orientadores do ensino em língua portuguesa. E na fluência leitora, ocorre uma interface aí entre esses eixos, que aí ele vai estar focando na questão da oralidade e dando início aí à construção de novos instrumentos para avaliação de aprendizagem dos estudantes, complementando aí, né, diagnósticos que já foram realizados pelas avaliações de leitura e produção escrita no momento que nós tivemos lá em 2021. E nós temos aí 3 níveis de leitor, ou seja, tem aquele que é o pré-leitor, que ele apenas ele só sabe muitas vezes algumas palavras isoladas, ou às vezes ele apenas lê imagens, ou seja, ele tem uma leitura muito limitada, ou seja, ele dispõe de condições mínimas para realizar a leitura oral. Já o leitor iniciante, ele consegue decodificar, né? Ele tem já a questão da leitura, mas ele lê mais de forma pausada, muitas vezes ele não respeita a pontuação, a vírgula, então é aquela leitura mais mecânica. E aí nós temos, finalmente, o leitor fluente, né, que a partir daí é o estudante que venceu todos os desafios e ele consegue decodificar, ele consegue ter
uma velocidade, uma compreensão melhor das palavras em conjunto, né? E eles leem assim de modo mais automático. E aí nós temos a questão da decodificação. A decodificação é aquela capacidade que nós temos de, de, de codificar ali a escrita, né? Acessar o seu significado. E nesse processo aí ele transforma a conversão de letras, né, em sons para que tenha o reconhecimento dessas palavras. Ou seja, a leitura acompanhada dos fonemas. E aí é importante a gente perceber que a fluência ela é diferente da decodificação, né? E por quê? Porque a fluência, o aluno ele já tem aquela compreensão, né, do conjunto de palavras, de frases formadas. Já a decodificação não, ele lê de forma mecânica, ok? Mas muitas vezes ele não consegue dar significado numa frase ou numa única palavra, por exemplo. E qual que é o papel aí da fluência leitora mesmo, né? O papel da fluência leitora é ter esse elo efetivo entre a decodificação e a compreensão. E como que a gente pode tá buscando isso? A gente foca bastante na questão da prosódia, que a prosódia ela traz aquela leitura mais dramática, uma leitura que tem as diferentes entonações, dependendo da pontuação, ok? Do ritmo. Muitas vezes uma leitura ela pode, em alguns momentos ali daquele texto, pode ser uma coisa mais pausada, e aí de repente a leitura, dependendo da fala de um personagem, ela acelera, né? Então a gente tem que ver tudo isso para estar avaliando o nosso aluno. E a precisão, ela está relacionada nessa capacidade de identificar corretamente as palavras escritas, ou seja, né, os grafemas aí. E em conjunto com os fonemas, nós temos aí a relação relação grafo-fonêmica. A leitura ela precisa coincidir plenamente com o que está presente no texto escrito, né? Ou seja, mais desvios, menos compreensão. E aí, voltando aqui na questão da prosódia, é um termo que a gente usa para descrever os aspectos tônicos e rítmicos do discurso. Ou seja, quando a gente lê para o outro, a gente tenta passar uma certa emoção, né? Então, assim, através dessa emoção, da entonação da voz e até da expressão corporal, a gente sabe que ali tem uma vírgula, tem uma interrogação, uma exclamação, ok? E as palavras por si só, né? A gente pode ver aí que se não tiver essa questão da emoção, da entonação, ela fica insuficiente, né, de sentido total do texto. E aí alguns exemplos para a gente estar analisando aqui, né? Se a gente for ler essas frases respeitando a pontuação, por exemplo, vamos perder, nada foi resolvido. Vamos perder nada, foi resolvido. Então a gente percebe aí que às vezes uma única vírgula ela muda todo aí a semântica da frase, né? E o que que é a compreensão leitora e qual sua relação com a fluência leitora? A compreensão da leitura é um processo complexo, né? Ela envolve aí o que que o leitor tem de bagagem da própria língua, o conhecimento de vida dele, né? O ambiente que o cerca, ou seja, os textos, né? Os diversos textos que nós temos aí, os gêneros textuais, que ele já teve contato, e aí nós temos aí processos e estratégias específicas para que nós tenhamos aí, obtemos aí o significado da informação registrada através da escrita. E aí nós temos esse mapinha, né, que de baixo para cima a gente vê todo um processo, né, até chegar na fluência leitora. Nós vemos aí domínios de intervenção do ensino, que é quando a gente pega o aluno lá desde a pré-leitura e vai e passa por leitor iniciante, e aí passa por leitor fluente, até que se chegue, né, na fluência, na leitura de textos. E aí nós podemos realizar algumas intervenções pedagógicas. Depois aqui que nós terminarmos a nossa fala, vocês podem estar desdobrando, né, as seguintes questões, olhando aí, né, para o retrovisor, principalmente dos alunos dos sétimos anos, que foram sextos anos.
ok? E não foi, talvez não tenha sido feito, nós não alcançamos 100% de poder estar avaliando esses alunos, né, por conta aí da transição do remoto para o presencial. Então, né, vocês podem estar aí desdobrando com as perguntas, no caso, qual o perfil predominante de leitor na sua unidade escolar, quais intervenções estão sendo realizadas, qual será a abordagem com o grupo do perfil pré-leitor, ok? E aí a gente pode também, trazendo aqui algumas dicas, né? Como que vocês podem estar organizando, né, a agenda de intervenções na sua unidade escolar? Nós sabemos aí que nós temos um cronograma da própria SEDUC, nas aulas regulares, né, e os programas de recuperação. E nós temos aí o Aprender Juntos, nós temos aí a semana de estudos intensivos, de nivelamento, agrupamento. E não esquecendo que a gente tem que estar atrelando tudo isso também, essa questão com o socioemocional. Tá bom? Tudo bem, pessoal? E agora, né, queria passar aí a palavra para a PEC Luma, de língua portuguesa. Ela vai falar um pouquinho aí sobre o cronograma de aplicação da avaliação de fluência leitora de 2022. Com você, passo a palavra para a Luma. Olá, professores e professoras. O João já aí mostrou para vocês algumas questões, alguns pontos, né, relacionados à fluência leitora, alguns pontos importantes. Então, sempre verificar o resultado da avaliação, essa verificação é importante, porque vai consolidar esse trabalho de recuperação nas unidades escolares. O mapeamento desses alunos é muito importante, principalmente porque nós precisamos monitorar quais desses alunos, né, que se encontram aí numa leitura um pouco ainda, né, ali abaixo do esperado, que não estão conseguindo concluir aí essa fluência, para que a gente mapeie exatamente quais desses alunos também integram aquela lista de alunos abaixo do básico ou que estão no básico nas avaliações. Então, acho que é um ponto muito importante para a gente refletir. E aí, como o João falou, já pode, inclusive no desdobramento, pensar no resultado do ano passado, mas se preparar para o que virá aí este ano, principalmente este mês. Então, teremos a avaliação de fluência leitora, o público-alvo, né, o segundo e terceiro anos dos anos iniciais e o sexto ano dos anos finais. Tá? Por isso que essa pauta também vem para os anos finais, porque a gente tem esse sexto ano precisa de uma atenção e a gente precisa pensar nesse público. Previsão de data de início, né, é dia 15 de agosto, então até lá a gente espera que não mude, porque o cronograma está bem apertado, e a data de previsão, né, da conclusão é no dia 29 de agosto, então teremos aí algumas semanas do mês de agosto para poder começar a fazer essa avaliação. Tá? Nós sabemos que há todo um processo de como fazer essa prova, de como aplicar, a aplicação dela, inclusive, é diferente das outras avaliações, ela é uma avaliação que exige um trabalho pedagógico muito grande, né, um olhar diferenciado, então, a gente vai abordar essas questões em um outro momento, mas eu acho que essa é a questão maior, é bom a gente já colocar na agenda, porque nesse final de agosto, a aplicação ocorrerá. Tá bom? Fechamos, João? Fechamos. E agora, aproveitar que eu já estou aqui falando com vocês, eu vou subir aqui a nossa apresentação do novo ensino médio. Só um minutinho. Acho que agora subiu. Então, vamos falar aí do novo ensino médio. Fizemos um pequeno recorte aí. Sei que as demandas são muitas, as dúvidas são maiores ainda,
mas já quero tranquilizá-los que ao longo desse semestre nós teremos formações das áreas aí de conhecimento, com foco em orientações técnicas para os professores em relação ao novo ensino médio. Tá? Então, aqui o recorte vai ser bem geral para a gente relembrar algumas coisas importantes. A primeira delas é que o novo ensino médio, a gente tem aí, eu estou como ponto, né, como PEC ponto focal, mas a pasta está junto ao Afonso, a Sirlene e o Oswaldo, e todos os PECs aqui estão inteirados no novo ensino médio, e o que a gente não sabe, a gente busca a informação para ajudá-los também, tá? O objetivo dessa passagem aqui pelo ATPC é apresentar a unidade curricular 2, que será utilizada neste semestre, e retomar alguns aspectos, tanto organizacionais como estruturais do mapa. Então, para início de conversa, a questão da integração curricular. A gente não pode perder de vista esse nome, integração curricular, porque é ele que vai conduzir todo o trabalho, tanto na parte do aprofundamento, quanto na formação geral básica, para a implementação do novo, que não é mais novo, que já é o ensino médio. Então, todos esses componentes que estão nesse slide, eles precisam ser observados. O primeiro deles, em sua essencialidade, né, é o desenvolvimento integral do estudante. Então, a escola tem que estar com essa visão, os professores têm que observar esse desenvolvimento integral, articular isso, né, as áreas de conhecimento, perpassar pelos eixos estruturantes, fazendo ali, né, uma junção com as competências gerais básicas da educação e as metodologias ativas. Então, tudo isso compõe a integração curricular, tá? Então, pensando na organização do novo e velho ensino médio, do já ensino médio, nós temos o itinerário formativo. Não podemos perder de vista que o itinerário ele se divide em dois momentos, né? O aprofundamento, que é aquele percurso de experiências pedagógicas que o aluno fará, tanto nas áreas de conhecimento, que ele vai manifestar interesse, quanto na formação técnica, no VOTEC, o Novotec Expresso. Então, o aprofundamento, ele é uma parte do itinerário formativo, mas ainda no itinerário formativo, nós temos o projeto de vida, a eletiva, tecnologia e inovação, e temos aí, que nós carinhosamente chamamos de componentes do Inova, ok? Então, essa é a configuração. Com relação à organização geral, a gente percebe que a formação geral básica a gente vai ter um processo, né? Essas aulas diminuem na formação geral básica e elas aumentam ali no aprofundamento. Então, na realidade, a gente tem uma troca. Então, quando eu tenho uma formação básica maior, o aprofundamento ele fica menor, ele tem menos aulas, né? E quando faz o inverso, ele ganha mais aulas e a gente tem uma mobilidade. Os professores que estavam na formação geral básica vão atuar no aprofundamento, né? E assim vice-versa, ok? Acho um aspecto muito importante para a gente retomar é a questão da estrutura do mapa. Então, nós temos uma estrutura básica do ensino médio, da parte mesmo que a gente precisa ali ter uma noção, que é o aprofundamento curricular, que é a parte do itinerário, né, que o estudante vai poder escolher, vai ter essa manifestação de interesse. Dentro desse aprofundamento que ele escolheu, que a escola ali se mobilizou e os estudantes escolheram, nós temos a unidade curricular, que é aquela que ele vai cursar durante o ano letivo. Dentro desse
dessa unidade curricular, nós temos os componentes curriculares, que nós chamamos aí de disciplinas, né? Quais serão as matérias, as disciplinas dessa unidade curricular. E, por último, as atividades, tá? Para que a gente possa entender melhor, colocamos aqui um exemplo para vocês, né? Então, peguei lá o aprofundamento, se liga na mídia. Então, dentro do aprofundamento se liga na mídia, eu tenho, nas segundas séries, 2 momentos. Um no primeiro semestre, outro no segundo semestre. E eu vou ter aí a unidade 1 no primeiro semestre, a unidade 2, que nós estamos agora em vigência no segundo semestre. Para a terceira série, lá na frente, eu tenho a unidade 3 e 4, que serão trabalhadas no primeiro semestre, e a unidade 5 e 6, que será trabalhada no segundo semestre, ok? Colocamos depois à disposição, e acho que é bom a gente ir se apropriando, das ementas dessas unidades curriculares. Tá? Então, é um aspecto muito importante ressaltar. O material de aprofundamento e práticas de planejamento, e práticas do aprofundamento é o material norteador, tá? É um material que eu não vou disponibilizar para o aluno, é o material de estudo do professor, o qual ele deve se apropriar para que na hora da sua aula ele já saiba o que vai ali acontecer. Por isso que a palavra planejamento é muito importante. Deixamos aqui para vocês, né, a página da EFAP, onde vocês podem encontrar tanto a unidade curricular 1 quanto a unidade curricular 2. Esses materiais estão disponíveis para estudo dos professores. Brevemente, esse material físico chegará às escolas, ok? Um outro ponto interessante que a gente pode, né, observar, e é muito pertinente que a gente faça isso em grupo, é o quadro integrador, porque esse quadro vai mostrar para a gente como os componentes conversam entre si e como há a progressão, né, e a integração do seu componente e, né, ali dos seus objetos de conhecimento ao longo, né, das 5 atividades que o mapa traz para você, professor. Então, é importante que a gente observe, né, os verbos, e cada atividade há um objetivo. Esse objetivo está no quadro integrador e, né, ali na comparação com a atividade, a gente pode verificar se esse objetivo, né, foi atendido plenamente ou não. E aí, dentro das atividades, a gente pode ir fazendo aquelas modificações de forma que a aprendizagem seja ali desenvolvida e consolidada. Uma mudança muito interessante para essa unidade 2 que vocês receberão nas escolas, mas já estão trabalhando digitalmente, é aqui eles colocaram não só o aprofundamento, mas o nome da unidade curricular que estamos trabalhando e embaixo o número dessa unidade, porque a gente já ia começar a se atrapalhar um pouquinho. Então, para a unidade 2, a gente já veio com essa diferença aí que irá nos ajudar para a organização. Outro aspecto importante, que a gente não pode deixar de falar aqui, é a apresentação do componente a cada início ali das atividades do componente dentro do mapa. Então, a gente pede para que vocês leiam, né, essas informações, observem que os objetos de conhecimento trabalhados, né, ao longo das atividades, eles estão ali. Tenho também as habilidades que serão aprofundadas no aprofundamento, e que são essenciais para que a gente tenha aí um desenvolvimento das atividades bem articulado com a formação geral básica. Tá? Então, o nosso desdobramento versará um pouquinho, vocês refletirão um pouquinho sobre isso, tá? A questão dos eixos estruturantes é muito importante. O eixo estruturante não é uma habilidade a mais, tá? Na realidade,
Na realidade, o eixo estruturante é a forma com a qual eu vou desenvolver essa habilidade que eu estou trabalhando. Então, eu vou trabalhar a investigação científica, vou ali desenvolver uma atividade que trabalha mediação e intervenção sociocultural. Então, eu tenho uma habilidade que eu vou desenvolver através de um eixo estruturante, e o desdobramento desse eixo estruturante são as dinâmicas e as atividades em sala de aula, que a gente está trazendo com mais vigor as metodologias ativas. Para a gente encerrar aqui, mas eu acho que para dar uma visão geral, é importante que a gente observe os boxes dentro do mapa. Então, o mapa vai trazer para a gente uma estrutura básica de introdução, desenvolvimento e sistematização. A cada momento, você perceberá atividades que você pode ter uma avaliação diante ali o que o aluno está fazendo, diante ali da percepção do aluno, do envolvimento e do engajamento na atividade. Então, você consegue fazer isso seguindo essa orientação do mapa. Sobretudo, os boxes, porque é ali que a gente tem um desdobramento da aula. Então, o Saiba Mais sempre traz uma indicação bibliográfica, trabalha com sugestões que a gente pode trazer para o nosso estudo para fortalecer a nossa aula. O De Olho na Integração vai mostrar onde eu estou trabalhando com o meu colega e como eu faço para também não ultrapassar a barreira dele, mas que a gente trabalhe em conjunto. E a questão da avaliação. Então, fazem parte do planejamento didático-pedagógico das nossas aulas. E para finalizar, eu deixo aqui para vocês o desdobramento, 2 questões para a gente refletir e pensar. Como a formação geral básica e os aprofundamentos se integram no mapa. 2, Escolha um dos aprofundamentos que seu componente faz parte e analise as habilidades que serão aprofundadas naquele mapa. Observe a articulação que a formação geral básica e os aprofundamentos curriculares têm para garantir a aprendizagem dos estudantes. E é isso. Acho que por hoje, João, Andréia, Ficamos por aqui, nos despedir dos professores. Um bom final de estudos aí a todos e a todas. E até a próxima, pessoal. Até. Até, pessoal. Ótimo estudo para vocês.